Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui da Miçanga Co. Hoje estamos aqui em direto para falarmos sobre os alicates, sobre as ferramentas de montagem de bijuterias e dar algumas dicas boas, diferentes, para quem faça bijuteria aí em casa. Hoje eu estou a gravar pela primeira vez aqui na minha casa, estou a fazer esta live diretamente na minha casa e eu tenho algumas sugestões para lhes dar de como vocês podem fazer bijuteria em casa, qual é a zona, qual é o ambiente de trabalho que deviam trabalhar e fazer as coisas de forma a estarem mais tranquilas, mais relaxadas. Fazer bijuteria não é, não é uma arte que não desarrume, não é? A gente quando começa a fazer coisas espalhamos tudo por todo lado. Então eu quero falar com vocês assim um bocadinho de todo este processo de criar bijuterias. Quem está a começar tem sempre estas dúvidas de quais seriam as ferramentas ideais, o que é que precisam, o que é que não precisam. E mesmo que não tenham muitas dúvidas, às vezes tem alguns tips, algumas sugestões que possam, das ferramentas que se possam utilizar para fazer melhores coisas de outra maneira. Então, hoje eu vim falar de tips de como utilizar as ferramentas aqui em casa e como é que eu faço normalmente quando estou a trabalhar em casa. Neste momento, por exemplo, a maior parte de nós estamos em casa, não podemos ir ao trabalho. Eu posso, mas às vezes não é preciso, fico aqui a fazer os projetos em casa e vou-lhes ensinar mais ou menos como é que eu trabalho e que tipo de instrumentos eu tenho aqui em casa, para vocês também saberem e também terem estas ideias. Olá todo mundo, estão a chegar aqui pessoas novas, dizer olá, Florbela, Moira, Carlo, Júlia. Olá a todos, muito obrigada por estarem aqui nesta live. Eu espero que, se entretanto vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que tenham, podem colocar, tá bem? Vou estar aqui um bocadinho atenta. Como digo, é a primeira vez que faço aqui em casa esta live, não tenho ajuda de ninguém, estou aqui sozinha e vamos ver como é que corre. É uma experiência diferente. Então, para começar, eu vou virar aqui assim a câmera ao contrário, porque eu quero mostrar-lhes uma mesinha de trabalho que eu tenho. Um bocadinho. Uma mesinha de trabalho que eu tenho. Isto vira-se aqui. Que é esta daqui. Este é um tabuleiro branquinho, porque muitas de nós, para começar, eu vou falar assim, dizer mais ou menos o ambiente de trabalho que nós temos que ter um ambiente de trabalho limpo, clean, branquinho ou com um fundo claro, de forma a que não estrague o nosso olhar, que não danifique a nossa visão, não é, no futuro. Porque se a gente trabalhar em mesas onde temos muita poluição visual, no futuro a gente pode ter alguns problemas visuais por causa disto, não é? Então eu sugiro que vocês tenham sempre um tabuleiro de trabalho, até porque depois é mais fácil a gente levar para qualquer lado de casa. Neste caso aqui na minha cozinha eu tenho uma mesa de vidro e tudo o que eu puser por baixo, se tiver umas calças coloridas ou qualquer coisa, vê-se. Portanto, me dá-me muito jeito. Dá-me muito jeito de trabalhar com um fundo branco. Vou só tirar esta coisinha daqui. Com o fundo branco, tá? Então, queria mostrar-lhes aqui. Este tabuleiro aqui branco, por exemplo, eu comprei no IKEA. Tá? E dá muito jeito porque dá para colocar as ferramentas aqui assim, para suportar as ferramentas quando a gente precisa delas e não tê-las espalhadas pela mesa toda, e colocar aqui as coisinhas todas de forma também a não se perderem e estarem sempre disponíveis. Neste caso, temos as nossas ferramentas básicas aqui. Tive um pequeno problema com as minhas ferramentas, que eu não sei onde é que foi parar o meu alicate de pontas redondas. Mas, para começar, as ferramentas básicas que nós vamos precisar para fazer bijuteria é o alicate de pontas, de corte, o alicate de pontas planas, um alicate de pontas redondas, tesoura, tabuleiro de montagem,
um caderninho. Vou explicar agora, assim, um por um, mais ou menos, como é que vocês podem utilizar ali em casa. Deixa-me pôr aqui assim. Então, vou começar a falar pelos alicates, que são as ferramentas principais para nós trabalharmos com bijuteria. Sem elas a gente não consegue fazer nada. E existem 3 alicates básicos. Temos o alicate de corte. Como vocês veem, este alicate, pronto, tem aqui uma pequena parte que corta, tá? Metais, corta fios. É muito importante ter ele afiado, para quando a gente cortar não fazermos muito esforço com a mão. Depois, temos o alicate de pontas planas. Isto não sei se foca muito bem. Temos o alicate de pontas planas. E com este alicate vai nos permitir fechar terminais, este tipo de terminais assim, desta forma. Vai nos permitir também abrir e fechar argolinhas, por exemplo. Neste caso eu gosto sempre de ter 2 alicates de ponta plana comigo, porque eu utilizo eles 2 para abrir e fechar argolinhas. Vocês também podem ver com mais detalhe como é que eu faço este tipo de trabalhos nos nossos vídeos no YouTube. Entretanto, temos um outro alicate, que é o alicate de pontas redondas, que eu não sei onde que ele anda. Andei à procura dele o dia todo, em casa, no carro, e não sei, de alguma forma desapareceu aqui em casa. Depois eu vou falar com vocês sobre esse alicate numa outra live ou num outro vídeo, exclusivamente, porque, olha, é igual a este, só que em vez de ter as pontinhas planas, tem as pontas redondas. E pronto, funciona para a gente trabalhar as argolinhas, os espigões, tá? Por exemplo, este tipo de espigões, com o alicate de pontas redondas, não com este, a gente consegue fazer argolas e fazer os nossos elos de uniões entre os espigões. Além dos alicates, vou deixá-los aqui, assim. Além dos alicates, temos também a tesoura, que é muito importante, sobretudo para cortar os fios. É preciso que ela esteja bem afiada, porque às vezes os fios são muito pequeninos e precisamos cortá-los muito rentinhos as peças. Então, precisamos de uma tesoura afiada, tá? Precisamos também de uma fita métrica ou uma régua. Isto é um elemento fundamental para fazermos bijuteria, porque é importante para a gente medir os pulsos, as peças, o tamanho do colar. Sem uma fita métrica a gente não consegue fazer nada, é quase como ir a um modista e não ter uma fita métrica para medir as nossas partes do corpo, não é? Eu tenho esta aqui em casa e também trabalho muito com uma régua, que se vocês virem ali no nosso canal do YouTube, eu sempre trabalho com uma régua fixa, que me ajuda a medir melhor quando estou a trabalhar plano, a trabalhar um projeto específico. Quando não estou a trabalhar propriamente com alguém, não é? Com uma pessoa ou estou a fazer um projeto para uma cliente. Mas isto também é super prático, porque quando, por exemplo, a gente quer fazer uma pulseira,
conseguimos medir o tamanho do pulso da pessoa, não é? No meu caso é 17, que é um tamanho médio, e mesmo quando é um projeto para nós, conseguimos medir a nós próprios aquilo que precisamos. Ou quando estamos a fazer uma nova coleção, um novo projeto num colar, podemos colocar no nosso pescoço, no nosso peito e ver o tamanho ideal que precisamos fazer das peças. Ainda falando de tamanhos, tenho este medidor de milímetros e centímetros. É uma régua, mais ou menos, digamos, uma espécie de régua, que nos ajuda a ver o tamanho das pecinhas, dos buracos, daquilo que precisamos. Quando nós temos um projeto específico, às vezes precisamos de uma peça que tenha um tamanho específico, tá? E com isto a gente consegue medir qual é o tamanho que precisamos. Por exemplo, esta pecinha aqui é mais fininha, assim de largura, mas é mais gordinha de altura, se a gente colocar assim, não é? E com este medidor a gente consegue ver qual é o tamanho da peça, neste caso na largura, e ela mede-se aqui na primeira linha do medidor. Portanto, esta peça em largura tem 6 milímetros, porque isto é em milímetros. E em comprimento, mede-se aqui, tem 12 milímetros ou 1 centímetro, 2. Então, depende como a gente medir as coisas, mas é importante a gente saber estas medidas quando precisamos de alguma peça específica. Também é importante, ou também é usado muito, eu utilizo muito este instrumento de medida para verificar os buraquinhos das peças, não é? Quando a gente precisa comprar um fio que caiba dentro do buraquinho, não é? Ou porque o buraco é demasiado grande e não queremos um fio demasiado fininho, ou porque temos um buraco demasiado fininho e precisamos de um fio que se encaixe lá dentro. Então, com esta peça aqui, a gente consegue ver qual é o tamanho do buraco da miçanga. Neste caso, a gente tem que olhar para a peça assim e conseguimos ver que ela tem 6 milímetros de diâmetro. Portanto, o buraquinho tem 6 milímetros de diâmetro. E pronto, para isso é muito importante a gente também ter esta peça aqui, que é um medidor. É uma peça de medida, tá? A 1 milímetro. Com isto a gente consegue medir os milímetros das peças. Depois, além disso também, é muito importante termos uma cola. Neste caso eu utilizo esta que é a Hasulite. É uma cola de bijuterias, é uma cola transparente que não deixa marcas. É importante vocês em casa não utilizarem cola rápida, nem aquela cola que cola em 1 minuto, nem roupa para cola. Desculpa. É importante não utilizarmos cola para roupa, isso quis dizer. Ou aquela cola que é super rápida, porque depois, ao final, vai queimar o metal, ou queimar o tecido, ou queimar a peça, vai ficar com aquele efeito branco à volta da pecinha. No entanto, com este tipo de colas ideais para bijuteria, ela fica transparente, não se vê. Portanto, de certa forma até protege um bocadinho a peça do que ser outro tipo de colas. E também, pronto, neste caso a Hasulite, que é uma cola que a gente utiliza muito, conseguimos colar metais, madeiras, vidros, todo tipo de materiais, tá? Coisa que com os outros tipos de cola às vezes não dá. Às vezes são colas específicas apenas para tecidos, ou para madeiras, ou para metais, mas com esta é melhor vocês utilizarem uma cola mesmo própria para bijuteria sempre que estiverem a fazer os vossos projetos. Outra peça muito importante é o nosso tabuleiro de medidas. Eu tenho aqui este pequenino,
mas existem eles em vários tamanhos, maiores, mais compridos, com mais compartimentos assim para a gente colocar as pecinhas que precisamos. Neste caso eu utilizo muito este pequenino porque para mim é mais prático. E o que é que faz o tabuleiro de medidas? Portanto, o tabuleiro de medidas ajuda-nos a ver, quando a gente coloca as pecinhas no tabuleiro, conseguimos ver o tamanho que vamos fazendo da peça. Por exemplo, como os mostrei há bocadinho, eu tenho um pulso número 17 e eu consigo fazer uma pulseira para mim, a partir deste tabuleiro, colocando o 8 e o 9, não é? Porque do 0 ao 8 são 8 cm, do 0 ao 9 são 9 cm, e a gente tem que fazer um bocadinho de matemática, e o 8 mais o 9 dá 17 cm. Então, quando eu estou a escolher pecinhas, por exemplo, imaginem que eu estou por esta e esta, vamos por assim, não é? Eu consigo ver que a totalidade, ou o tamanho da totalidade das pecinhas, dá 3 cm. Então, se eu quiser fazer a mesma repetição, eu vou ter que colocar até o tamanho que eu pretendo que seja para mim. Isto já depende da pessoa que formos fazer. Normalmente, na bijuteria, nós trabalhamos com tamanhos standards. Então, normalmente é o número 18, que é a pulseira média, standard, é o tamanho 18, que seria o 99. Então, nós vamos fazendo isto nas sequências de 3 cm até chegarmos ao outro 9. E a mesma coisa se passa com os colares. Quando a gente quer um colar, que é um tamanho standard, normalmente são 45 cm, chegamos aqui, que é o 22, 22, não sei se vocês conseguem ver. Ups. 22, 22, dá os 44 cm, e o tamanho do fecho, que normalmente é 1 cm, 1 cm e meio, dá os 45. Então a gente consegue, com este tabuleiro, não apenas medir a peça que estamos a fazer, tipo, não apenas fazer a pulseira ou medir o colar ou a pulseira, mas também permite-nos, como já está, é uma peça que está fixa, que não se vai mexer, permite-nos a gente mexer as próprias miçangas de um lado para outro e distribuí-las de diferentes formas, fazer diferentes distribuições das pecinhas, das miçangas, para criarmos diferentes opções de bijuteria. E nesse momento a gente também, por exemplo, quando estamos a fazer a nossa própria criação, podemos dizer, eu gosto de ver assim, tira uma foto e depois fazes outra opção, tiras outra foto e consegues ver ali qual seria, portanto, a opção que mais gostas e trabalhar a partir daí. Depois tem estes compartimentos onde a gente pode dividir as pecinhas que vamos precisar. E também é muito fácil trabalhar com isto. Pronto, para mim é uma peça indispensável, uma ferramenta indispensável, por mais que não seja um alicate, é uma mesa de trabalho indispensável para fazer bijuteria, pulseiras ou colares. Depois, pronto, ainda dentro de suportes para fazer bijuteria, é importante termos assim alguns pratinhos, algumas tacinhas para a gente ir colocando as pecinhas que não precisamos, para elas não andarem pela mesa a rodar, que às vezes a gente faz isso, não é? Eu também já fiz muitas vezes, ter imensas peças por todo lado e ficam a rodar em cima da mesa. Então ter pratinhos para a gente ir colocando as pecinhas que não vamos utilizar e também não atrapalharem nem poluir o ambiente de trabalho e ficar tudo mais clean. Vou pôr isto assim de um lado também. Outra peça muito importante, uma ferramenta importantíssima para mim, é um isqueiro. Trabalhar sem isqueiro para mim é impossível, literalmente. O isqueiro normalmente, se vocês viram os vídeos lá no YouTube, eu utilizo muito para selar as pontas, para fazer, como normalmente os fios são sintéticos, para fazer espécie de agulhas, para fazer várias coisinhas, e um isqueiro é importante. O mais importante é ter um isqueiro que dê para regular, estes aqui que dão do mais ou menos, que dá para regular a intensidade da chama e onde a gente consegue de alguma forma controlar
qual seria a chama que eu quero colocar no fio ou no espaço que quero fazer, ou se quero mais calor ou menos calor, e pronto. É muito importante mesmo ter um isqueiro que dê para regular a chama. Como vocês veem, estou a pôr aqui assim as minhas ferramentas todas. Esta tabuleira dá mesmo muito cheiro, porque dá para fazer as coisas. E, além destas ferramentas todas que eu já vos mostrei, se tiver alguma dúvida podem perguntar. Qualquer coisinha, se tiver alguma questão, alguma sugestão, queiram ver melhor algum alicate ou alguma questão que tenham, é só dizer, tá bom? Estou aqui a ver se alguém disse alguma coisa. Então, depois destas ferramentas todas, ainda temos o círculo cromático. É uma peça que eu utilizo muito no dia a dia quando faço bijuteria. Também é importante vocês utilizarem e interagirem um bocadinho com ele, porque o círculo cromático ajuda-nos na parte da combinação das pecinhas, das cores das pecinhas que vamos utilizar para fazer as nossas bijuterias. Tem várias opções aqui atrás. No círculo cromático normalmente vem com todas as opções de possíveis combinações. Também tenho uns tutoriais no YouTube a falar apenas do círculo cromático e como é que a gente pode combinar as diferentes formas, não é? De combinar as cores para fazermos bijuterias com combinações harmônicas, equilibradas, com diferentes tonalidades. Pronto, há muitas opções para utilizar aqui com o círculo cromático, mas é muito importante a gente ter um AP sempre que estivermos a fazer bijuteria, sobretudo quando estamos no processo de criação, porque sempre fica aquela dúvida, sempre surge aquela dúvida, será que este verde vai combinar com este vermelho? Qual seria a cor que combinaria melhor com o verde? E o círculo cromático sempre nos dá aquele suporte de a gente chegar e dizer, ok, o verde está aqui, combina com esta cor, combina com esta, com estas opções, com estas sugestões, e a gente ir de alguma forma testando e treinando todas estas opções quando estivermos a fazer os nossos próprios desenhos. Depois disso, ainda é muito importante a gente ter um caderninho de notas, uma caneta, tá? Porque às vezes, ou um caderninho de notas, uma caneta, um telefone para tirar uma fotografia, também é importante, não é? Mas às vezes temos ideias na nossa cabeça ou que vimos em alguma fotografia, em alguma loja ou de alguma amiga que vimos que gostamos do colar dela ou da pulseira dela e queremos fazer igual ou fazer parecido. Então, é importante a gente desenhar a nossa ideia, neste caso é um colar. Eu não sou a melhor desenhante, mas tento um bocadinho desenhar. Mas a mim serve-me muito para fazer os meus projetos quando estou a fazer bijuterias para a loja. Coleções, não para alguma cliente específica, senão só para a coleção da loja, que gostei de uma ideia, eu quero pôr em prática alguma sugestão, alguma coisa que eu vi. Então eu faço sempre um desenhinho para ver como é que eu vou distribuir as peças, o que é que eu pretendo fazer, não é? Já tenho uma ideia mais ou menos das cores que eu quero utilizar e já tenho mais ou menos ideia do que é que eu quero, não é? Então desenho aqui, faço o desenho das peças e, como vocês veem aqui, por exemplo, imaginem que este desenhinho é uma bolinha de metal, uma miçanga de metal. Eu já escrevi aqui que tem 2 milímetros, porque aqui diz metros, não é? Mas é milímetros. Como é que eu sei isto? Porque eu utilizei a minha ferramenta de medidas e medi a bolinha de metal e consegui ver que ela mede 2 milímetros, então vou colocar aqui 2 milímetros. Depois, gosto de ver também a cerâmica, então que a cerâmica mede 1 centímetro, neste caso 10 milímetros, porque também fui lá com a minha pecinha, com a minha ferramenta de medidas e medi isso.
Então, por isso é muito importante, esta ferramenta é muito importante na pré-criação e durante a criação também da bijuteria. Não utilizas tanto para quando estás a fazer bijuteria, mas antes de fazer, quando estás a criar, a pensar nas peças. Aqui, por exemplo, eu disse que este fio vai ter 45 centímetros, mas pronto, aqui na nossa folha, no nosso rascunho de projeto, a gente pode escrever todas as características que a gente quer, que é azul, que é amarelo, que o fio tem 1 milímetro, que a peça tem 2 centímetros. Então é muito importante a gente escrever isso e desenhar, porque às vezes também a gente está a fazer o projeto e acabamos por... depende, não é? No meu caso, eu faço às vezes um colar, uma única peça, mas depois as pessoas gostaram tanto que querem que eu faça mais. Então é sempre bom ter uma ideia do que fizeste, porque depois de tantos colares que fazes, tantas bijuterias que fazes, tu já não te vais lembrar exatamente qual foi a peça que utilizaste, qual foi o tamanho, qual foi a cor. A não ser que fique isso tudo registrado ou numa fotografia, ou num caderno, ou em algum lugar tem que ficar registrado, senão vais esquecer. E é uma coisa que realmente tenho muita pena de não ter feito isto desde o início, que é uma coisa que estou a dar a vocês como tip, que eu tive muitos projetos que eu fiz, muitos colares, peças que eu fiz antes e não ficavam registradas em nenhum lugar. E eu agora tento me lembrar como é que era e não consigo. E realmente, pronto, são peças que eu gostava de voltar a ver, de voltar a pensar como é que foi e não dá porque já não está registrado, pronto. É assim. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Não sei se fui um bocadinho, se fui clara, qualquer coisa, alguma coisa que não tenham percebido, digam, tá bem? Mais uma vez vou mostrar aqui a messinha que eu tenho, trabalho. E esta aqui, por acaso, eu vou tirar e vou mostrar com mais detalhe para vocês. Que esta messinha é uma peça que parece que não faz muito sentido, mas é realmente muito útil. Porque... vou tirar daqui as pecinhas todas. Esta messinha branquinha, vocês conseguem encontrar no IKEA. E supostamente é para o computador, não é? Mas se vocês virarem aqui a peça... Peraí. Tenho que pôr isto aqui, assim um bocadinho. Peça que dá para colocar o computador também, mas neste caso tem estas patinhas, vocês veem aqui, e dá para vocês, se precisarem sentar-se no sofá ou algum lugar que tenham em casa, porque não têm um espaço, ou na cama ou em algum lugar. Então vocês podem criar bijuterias em qualquer parte da vossa casa, sem necessidade de estar numa mesa. Embora o ideal será estar numa mesa, porque a postura do corpo, das costas é muito importante também. Se fizermos isto com a mesa. Bom, como lhes disse, hoje não tenho ajuda, estou sozinha e isto estar a mexer em coisas e mexer no telemóvel fica complicado.
Mas é isto. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre alguma ferramenta específica, sobre algum alicate específico. Bom, ficamos de mostrar-lhes aquele alicate de pontas redondas, mas os outros mais ou menos acho que expliquei. Não sei se querem alguma explicação mais detalhada. Bem, entretanto, se tiverem alguma dúvida, qualquer questão que tenham, espero que esta live tenha sido útil para vocês, tenham aprendido alguma coisa, algum tip e se precisarem de alguma questão, qualquer coisa, só dizer. Não se esqueçam de nos seguir também no nosso canal do YouTube, onde temos vários vídeos, vários projetos, onde vocês podem aprender novas técnicas, novas ideias diferentes, como combinar miçangas, peças, técnicas. Podem ir lá ver, não se esqueçam, no YouTube, Miçangas & Co. Qualquer coisa, questão, é só dizer. Muito obrigada. Hoje é tudo. Espero que fiquem bem em casa, que se cuidem muito e até a próxima. Tchau. Obrigada.